Graça e paz. Vamos então voltar à primeira carta de Pedro, que estamos lendo, estudando, meditando, capítulo 3, versos 18 ao 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Que o Senhor revele para nós a sua palavra, revele em nosso coração. O apóstolo Pedro vinha falando de um sofrimento inevitável na vida do povo de Deus, na vida da igreja de Cristo, dos santos, dos cristãos verdadeiros. E ele cita, para encorajar esses irmãos, ele cita o próprio Jesus, dizendo que Jesus padeceu, morreu por nós para nos levar a Deus, nos conduzir a Deus. Ele diz que Jesus morreu na carne, morreu no corpo, mas foi ressuscitado pelo Espírito. E nós sabemos e já estudamos sobre isso, que nós também morremos com Cristo, que no corpo de Cristo, ali foi colocado o nosso pecado. Todos os nossos pecados, o Senhor Jesus carregou em seu corpo na cruz. Os nossos pecados foram crucificados no corpo de Cristo e destruídos totalmente. Não só os nossos pecados, mas nós também fomos colocados no corpo de Cristo, crucificados, e ali nós morremos com Cristo, morremos para o pecado. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Morto, na verdade, na carne, no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, agora está falando desses espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quanto à paciência de Deus que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, pessoas, foram salvas. Quem são esses espíritos em prisão que o texto está aqui falando, o apóstolo Pedro está falando? Quem são esses espíritos em prisão? Alguns estudiosos
já estudaram bastante, pesquisaram, investigaram, e gente séria, essa questão. Mas nenhum tem uma resposta, vamos dizer assim, categórica e final para essa pergunta. Tem pelo menos 4 interpretações acerca desses espíritos em prisão. Uma interpretação que eu gosto é a interpretação que eu mais me identifico com ela e também considero, mas também não é uma resposta definitiva. Não é. Então, esta interpretação, que eu me identifico mais com ela, é a seguinte: quando Noé estava pregando em seu tempo, principalmente no período em que Deus falou com Noé a respeito sobre o dilúvio, até o dilúvio propriamente dito, mais ou menos uns 100 anos, um período de uns 100 anos. Gênesis capítulo 6, verso 8, 9, 10. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Somos informados por esse texto que Noé era um homem justo, íntegro, no meio da sua geração, que era uma geração extremamente perversa, corrupta e má. E diz aí que ele andava com Deus. Ele era uma pessoa da intimidade de Deus. Ele andava. Isso fala de intimidade, de comunhão. E no verso 8 diz que Noé achou graça. A graça achou Noé. Noé era o homem da graça, da intimidade, da salvação. Diz aí que ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Em Gênesis capítulo 5, no verso 32, somos informados aí sobre a idade de Noé quando ele gerou os seus filhos. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Então, Noé tinha 500 anos quando ele gerou Sem, Cão e Jafé. Gênesis capítulo 7, verso 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, Deus falou com Noé acerca do dilúvio, e pela idade que ele tinha e pelo ano em que o dilúvio veio, baseado nisso é que eu estou dizendo que foi um período de cerca de 100 anos. Então, irmãos, nesse período, principalmente quando Noé estava construindo a arca, Noé pregava. Ele não só construía a arca, ele pregava a palavra.
Então, quando Noé pregava, quem estava pregando através de Noé era Cristo, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então, espíritos em prisão se referem àquelas pessoas do tempo de Noé que estavam mortos em delitos e pecados, presas pela velha natureza pecadora, rebelde, maligna, terrena, desobediente, corrupta. E agora essas pessoas aqui Pedro chamou de espíritos em prisão, porque não creram e não foram libertas na época em que Noé pregou a palavra. Os irmãos estão entendendo? Agora não tem mais jeito. Essas pessoas não creram, não foram libertas, e tudo o que lhes resta agora é o juízo final para a condenação eterna. Vamos voltar no capítulo 1 de Pedro, no verso 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Você vê, diz aí que o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, estava neles. Neles quem? Nos profetas do passado, da antiguidade. Estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Você vê que coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito de Cristo estava nos profetas da antiguidade, falando de Cristo, de alguma maneira, indicando, falando de Cristo, do sofrimento de Cristo, do que foi a crucificação de Cristo que nós conhecemos hoje, pelo mesmo Espírito. Noé, o apóstolo Pedro chamou ele de pregador da justiça, na segunda carta, capítulo 2, verso 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Você vê, Pedro via Noé, ele descreveu Noé como um pregador da justiça. E eu creio que, do mesmo jeito que o Espírito estava nos profetas da antiguidade, falando de Cristo, também estava em Noé. Por que não? Por que não? Noé era o pregador da justiça, um pregador de Deus, pregando a justiça. E Cristo estava nele, através dele, Cristo pregava aquela geração corrupta do tempo de Noé que não creu e que hoje Pedro chamou de espírito em prisão, espíritos em prisão.
porque não creram. Assim eu vejo, não é uma resposta definitiva, mas me parece que é a que mais encaixa aí no contexto da palavra de Deus, né? Aí no capítulo em que Pedro está descrevendo sobre isso. Então, irmãos, assim o Espírito de Cristo estava nos profetas e também estava em Noé, o pregador da justiça. Qual a dificuldade de admitir que o Espírito de Cristo estava em Noé e que Cristo estava pregando pelo Espírito Santo em Noé? Qual a dificuldade que temos de admitir isso? Eu não tenho nenhuma dificuldade. Então, pode muito bem ser isso que aconteceu, o sentido aí que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Pode bem ser isso, né? Eu creio que seja isso. Quando diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, e se referindo àquelas pessoas do tempo de Noé. Pedro está encorajando aqueles irmãos. Primeiro dizendo que Cristo sofreu injustamente, mas depois foi exaltado. E também cita Noé, o pregador da justiça, que em meio a uma geração corrupta, totalmente hostil, pregou o Evangelho e foi rejeitado. Foi rejeitado. Foi zombado. Ele era uma piada naquela geração. Mas depois, ele e a sua família foi salvo na arca. Ele juntamente com toda a sua família. Noé, construindo a arca, mas não só construindo. Ele não só pregava na arca, construindo, mas pregava a revelação de Deus, o aviso de Deus, a mensagem de Deus, em meio àquela geração. Mas ninguém queria nada com nada. Ninguém creu em nada. E lembre-se que Jesus alertou que os últimos dias, o tempo do fim, seria um tempo semelhante ao tempo de Noé. Do mesmo jeito. Então, irmãos, veio o dilúvio e liquidou todo mundo. Você imagina? Uma civilização inteira acabou. Agora, onde está essa civilização? Pedro chamou de espíritos em prisão. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem mais salvação. Porque depois que morre, se morreu sem crer, morrer fisicamente, não tem mais volta. Tem que crer agora, tem que ser aqui e agora. Hebreus 11:7. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé. Pela fé. Noé não andava pelos seus sentimentos. Era pela fé. Até porque quando Deus disse que ia mandar um dilúvio, não tinha como nem sentir isso, nem entender, porque até aquele momento não tinha chovido ainda na terra. A palavra diz que um vapor subia e
e um orvalho e molhava a terra. E a terra era um paraíso. Mas chuva como conhecemos hoje, não. Então agora Noé vai dizer que vai vir um dilúvio. Então isso é uma piada. E não dá para sentir isso, nem raciocinar isso. Tem que crer. E diz aqui que pela fé, divinamente avisado, foi Deus, porque Noé andava com Deus. Noé era amigo de Deus, Deus era amigo de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, a arca de Noé, chamada Arca de Noé, mas não é a Arca de Noé, é a Arca de Deus, porque foi Deus que mandou fazer. E tem algumas características interessantes. Ela tem algumas características que, como figuras, são significativas para nós. Eu separei aqui algumas dessas características da arca para passar aos irmãos. A arca, ela tinha 3 pavimentos ou andares. 3. Gênesis 6:16. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Você viu que a arca tem a ver com a salvação. Ela fala de salvação. Eu vejo a arca como uma figura de Cristo, como está apontando para Cristo, né? Aquele que se tornou a nossa salvação. Aí diz que são 3 pavimentos, um primeiro, um segundo e um terceiro. Você percebe? 3 repartições. O número 3, eu sempre gosto de olhar para essa questão, quando a palavra fala de 3 dias, 3, a ressurreição, Jesus, são 3 dias, né? 3 dias, a morte de Jesus até a sua ressurreição. Então, são 3 pavimentos. Muito bem, isso pode estar apontando para o Evangelho, né? Jesus, os 3 dias que a palavra fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Uma outra coisa que também me chama a atenção está em Gênesis 6, verso 14. Faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. A arca, ela era calafetada ou betumada, impermeabilizada, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Era bem fechadinha, não entrava nada. E eu gosto de pensar na salvação de Deus assim, uma coisa bem fechada, uma coisa que não deixa o pecado penetrar. A água do dilúvio não poderia penetrar. Estão entendendo? Nada de fora poderia penetrar. Ela estava impermeabilizada.
A nossa salvação é assim, irmãos. É santidade total, separação total. Gênesis 6:16. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Temos duas coisas aí. Primeiro é a porta da arca. A porta da arca. A arca tinha uma porta só. Só tinha uma entrada, uma porta só. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. E diz aí que as janelas ficavam no alto, perto do teto, um espaço de meio metro, mais ou menos, entre os lados e a cobertura da arca. Ficava em cima. Parece que é para olhar para cima, olhar para o céu, olhar para Deus. A arca foi feita e a janela estava colocada numa posição que você tinha que olhar para cima, para as coisas de cima. Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Entra na arca. Entra. Você vê? Houve uma entrada. Noé e sua família foram colocados na arca. Eles foram para o interior da arca. Assim como Cristo nos fez entrar nele na cruz, nos colocou nele para a nossa própria salvação. E também vemos aí o controle de Deus, porque é Deus quem controla tudo. Ele é soberano. Ele disse: entra na arca. Entra. É Deus que está no comando. Gênesis 7, verso 16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Como que eu gosto dessa expressão final. E o Senhor fechou a porta após eles. O Senhor fechou a porta. E tem uma versão que diz que o Senhor fechou a porta por dentro. Fechou por dentro. Foi Deus que fechou. Não tem mais como abrir. Alguém poderia chegar, pedir para abrir, mas não dá mais para abrir, porque a porta fechou. E quem fechou foi Deus. Deus está no comando, irmãos. Deus está no controle de tudo. Gênesis 8, verso 4. Vamos ver se é esse verso mesmo. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé e sua família foram mantidos seguros e salvos dentro da arca, assim como nós estamos seguros e salvos em Cristo. E diz aí que a arca repousou, ou melhor, diz aí que a arca pousou no Ararat, em um monte. Repousou lá. Versículo 13 do capítulo 8. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou,
e eis que o solo estava enxuto. Removeu a cobertura da arca, olhando para o céu. Novamente, vemos aqui o nosso olhar para cima. Para cima. Noé não olhou para baixo, ele olhou para cima primeiro. Ele tirou a cobertura de cima. Então, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, né? Tem um sentido para nós. Gênesis 8, versículo 15 e 16, vemos aí que Deus está no controle do começo ao fim. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Sai da arca, sai, entra. Entraram, sai. Eles saíram. Quem está no controle é Deus, irmãos. Deus é quem sabe. Ele controla tudo na nossa vida. E o verso 20 e 21. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. O que foi que Noé fez quando saiu da arca? A primeira coisa que ele fez. O que ele fez, irmãos? Ele fez um altar e sacrificou ali uma ovelha. Ele sacrificou, fez um sacrifício ali ao Senhor. Esse altar apontava para a cruz. Para a cruz. O sacrifício também que Noé fez apontava para a cruz. A cruz do Calvário apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que haveria de morrer por nós na cruz. Então você vê que tudo, não é, está apontando para Cristo, para Cristo. E a civilização toda morreu, sobrou apenas 8 pessoas. 8 pessoas. Noé, a mulher e os filhos. E tudo começou daí. Por que apenas 8 pessoas? Eu não sei. Eu não sei exatamente por que 8. E também não estou interessado aqui no número 8. Nada disso. Mas uma coisa está nítida para nós. Nítida. Não é a maioria que tem razão. Não é a maioria. Nem os mestres deste mundo, nem os filósofos, nem os cientistas, nem os políticos, nem os poetas. Quem tem razão é a palavra de Deus. E aqueles que creem nela. E são a minoria. E são a minoria. Não foi a maioria. A maioria se perdeu. Noé, do ponto de vista humano, do ponto de vista dos especialistas da teologia, da prosperidade, do crescimento, porque o bom pastor, aqui do ponto de vista humano, o bom pastor para nós é Jesus, mas aqui, entre os homens aqui, o bom líder é aquele que consegue trazer muita gente. Noé, desse ponto de vista, foi um
fracassado. Um fracassado. Só ele, a mulher e os filhos. E os filhos. E os parentes? Será que não tinha parentes? Parente das noras. E os parentes? Cadê? É provável que alguns tinham simpatia por Noé e Noé por eles. Certamente, Noé tinha parentes. É possível, irmãos, é possível que algumas pessoas até mesmo trabalharam na arca, ajudando Noé. Possível. Muitos estavam perto da arca, mas pereceram porque não creram. Não pense você que vai ser diferente hoje. Jesus até disse que os últimos dias serão como foi os dias de Noé. O que importa é entrar. O que importa é entrar. Entrar na arca. Não entraram. Não entraram. Mas é Deus que coloca na arca. Assim como é Deus quem nos coloca em Cristo. E em Cristo Ele já nos colocou. A arca ilustra Jesus e a sua salvação. Quem não aceita a sua entrada em Cristo na cruz, não escapará da destruição que virá. Vamos voltar lá para Pedro, capítulo 3, verso 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Está vendo? A própria palavra diz que é uma figura, que o dilúvio, a arca, é uma figura, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, batismo aqui é a morte com Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz é também chamada de batismo, tá? A obra de Cristo na cruz do Calvário é também chamada pela palavra de Deus de batismo. Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso tudo está falando da obra de Cristo na cruz e também da ressurreição. O nosso batismo em Cristo é um batismo tanto na sua morte como também na sua ressurreição. E esse batismo nosso em Cristo e em Cristo na sua morte
e porque com ele morremos, com ele também ressuscitamos. Isso é a obra que nos salva. Pedro está dizendo lá, é a obra que nos salva. O nosso batismo em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, nos salva e nos proporciona uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus, da ressurreição dele e nossa com ele. O batismo é a obra da identificação do homem no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, e também na ressurreição juntamente com ele, porque lá nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então, irmãos, nós precisamos ter a indagação da boa consciência diante de Deus. Nós precisamos. Que boa consciência é essa? É aquela que crê a nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição. O Senhor Jesus não apenas ressuscitou dentre os mortos, mas ele também subiu ao céu, onde está à direita do Pai, exaltado com todo poder. É o que diz o último versículo, né? O 22, aí da carta de Pedro, capítulo 3. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Tudo está subordinado ao Senhor Jesus Cristo. Tudo. Anjos, potestades e poderes. Ou seja, todas as ordens de seres celestiais. Tudo. Tudo. Jesus é tudo e está acima de tudo. Ele é tudo e está acima de tudo. Amém?